Não, não, não. Quando eu achei que tinha chegado a um ponto quase que definitivo sobre as explicações de por que os relacionamentos amorosos não vão dar certo, não é que eu me deparo com uma matéria dessas. Parece que o assunto me puxa. Eu não consigo sair desse assunto. Agora, para aqueles, isso é importante para aqueles que ainda acreditam no casamento, na que basta o homem escolher a mulher que vai dar tudo certo e que nós estamos exagerando. Isso serve para eles. Eu sei que eles não vão comentar, mas que vão ficar sabendo, vão. Pode não comentar, porque isso vai ir contra tudo que eles pregam. E vocês sabem que é muito mais fácil bater nos homens do que nas mulheres. Se, por acaso, acontecesse 1% dos ataques que nós sofremos, se acontecesse com as mulheres, eu aposto que tinha acontecido alguma coisa, alguma atitude mais grave. Se nós falando aqui com razão, porque nós trazemos aqui explicações, nós trazemos exemplos do porquê os homens não podem atualmente se relacionar seriamente com uma mulher, elas, por sua vez, elas não têm motivos nenhum. Sabe qual é a motivação delas? Rancor, inveja, dezenas de anos de intoxicação do empoderamento feminista que fez com que elas se achassem mulheres acima do bem e do mal, sensacionais. E é lógico que elas não vão fazer a sua autocrítica, como eu já falei aqui. O que elas vão fazer é jogar a culpa nos homens. Sempre vai ser assim. Então, não há mais possibilidades, como eu venho repetindo aqui. Esse artigo é mais um para jogar na cara daqueles que ainda teimam em vir querer nos xingar. Vejam só o absurdo. Agora, as mulheres estão optando pelo celibato após decepções. Engraçado. Quando você vê em podcasts terapeutas, homens, mulheres, e qualquer coaches de desenvolvimento pessoal, coaches de sedução, quando eles falam em decepções, eles falam de forma pejorativa contra os homens. É como se os homens não pudessem ter
decepções. E isso é um motivo deles fazerem um despejo de tudo o que eles têm de rancor contra os homens. Agora, quando é uma mulher que fala em decepções, nossa, precisamos entender isso. A mídia faz uma matéria. O que está acontecendo? É louvada. Essas atitudes são louvadas. Então vocês vejam que há claramente uma abordagem para os homens e uma abordagem para as mulheres. Homens que se decepcionaram são rancorosos, querem vingança, mas mulheres não. Mulheres são coitadinhas. Elas estão apenas querendo se proteger. Sendo que nós é que não temos direito nenhum. Elas, qual é o motivo das mulheres reclamarem? Se tem um cabedal de privilégios em todos os aspectos da sociedade. Qual seria o motivo? Porque elas não querem mais relacionamento com homens. Elas pegaram uma espécie de rancor. Vejam só. Então elas optaram por celibato após decepções. É possível viver muito bem sem um homem. Coisa que eu digo aqui. É possível muito bem viver sem se envolver seriamente com uma mulher. Nós não nascemos grudados. Além que nós temos razões para isso. A tendência do boy sober não é nova, mas repagina a reclamação antiga. Ser mulher hétero e se relacionar amorosamente com homens não é nada fácil, pois a mesma coisa nós falamos. E é 10 vezes, 15 vezes pior. O homem se relacionar com uma mulher, hoje em dia, é quase que um atestado de óbito. É quase que um pedido de falência, de bancarrota emocional e financeira. Stephanie decidiu pelo celibato amoroso, depois que teve relações sexuais com um homem e ele se recusou a passar as informações de saúde dele. Olha só. Daniela, nome fictício, após várias decepções amorosas, vejam só, decepções amorosas e horas de sono perdidas por causa de relacionamentos fracassados, o que os terapeutas falam quando falam de nós homens? Dos relacionamentos fracassados. Eles não falam nada bom. Eles nos criticam de modo impiedoso. Também optou pelo celibato. E elas não são as únicas. Conheça a história dessas mulheres heterossexuais que estão fazendo um detox de homens por escolha própria.
Lá da gringa surgiu um termo para explicar esse estilo de vida adotado por algumas. Boy sober. Essa tradução livre, em tradução livre, sobriedade de homem, estranham essa tradução. Esse fenômeno se refere à onda cada vez maior de mulheres que optam pelo não envolvimento romântico ou até mesmo sexual com homens héteros após decepções consecutivas, sumiços, repentinos, traições e abusos. Mas e nós? O que nós temos a dizer sobre isso? É o que mais as mulheres fazem hoje em dia. Você se envolver com uma mulher hoje em dia é decepção na certa. Sumiços, repentinos, traições, abusos que elas usam, sabendo das leis que as privilegiam. E prestem atenção em uma palavra aqui, ó, para interpretação. Não envolvimento com homens héteros. Perceberam? O problema são homens heterossexuais. Por isso que eu disse já em outras oportunidades. O vilão é o homem heterossexual. Ao invés de gastar tempo e energia com relacionamentos amorosos, coisas que cá entre nós está enraizado na sociedade, como bem sintetiza a pensadora brasileira Valesca Zanello, 2 pontos. Os homens são ensinados a amar as coisas, a mulher aos homens. Só pode ser brincadeira isso. Só pode ser brincadeira. Os homens é que amam as mulheres de verdade. As mulheres, elas ficam com os homens pelo que os homens podem proporcionar a elas. Então, elas amam as coisas. Então, é justamente o contrário. Mas esse é o pensamento. Essa é a narrativa revolucionária. Inverter as coisas. O que é certo é errado e o que é errado é certo. Desde que facilite as mulheres. Ao invés de gastar tempo e energia com relacionamentos amorosos, tá, aqui eu já li. A empresária e professora Stephanie Paranhos, de 35 anos, por exemplo, começou o período celibatário há pouco, em fevereiro, mas com um objetivo em mente: estudar para um concurso público. O homem, querendo ou não, desvia muito da nossa atenção. Decidi focar em mim agora, disse em entrevista ao Terra. Pois é isso que eu estou tentando passar para os senhores. A mulher, ela suga o emocional e o financeiro do homem. Além, lógico, das leis. Vamos falar aqui só do relacionamento. Então, se vocês querem se desenvolver, querem focar no desenvolvimento físico, intelectual, não se envolvam com mulheres, porque elas vão sabotar a vida que vocês traçaram. Decidi pelo boy sober porque perco muito tempo na caça, no envolvimento e nas frustrações amorosas. Quero que minha energia seja focada em mim. Mas é justamente ao contrário. São os homens que perdem muito tempo na caça, atrás de mulheres, e se frustram, porque elas só dão tocos. E é isso que eu tento falar para vocês. É muito desperdício de energia para pouco lucro. Foquem a energia de vocês
em vocês mesmos. Mas elas estão falando nelas, como se os homens fossem algum tipo de empecilho para elas. Ela já esteve em outros relacionamentos amorosos, inclusive um namoro de 10 anos, e não foi apenas o caso do homem que se recusou a entregar os exames de saúde que a fez se decidir pelo celibato. Ela conta que antes desse último envolvimento chegou a estar em uma relação amorosa aberta com um cara desconstruído, ator, vegetariano, não monogâmico. O final da história. Consegui ser traída. Enquanto eu estava com a mãe dele para que ele conseguisse trabalhar, ele estava com outra. Relembra. E as mulheres não fazem o mesmo? Não estão fazendo o mesmo? Quantos exemplos aqui, só dos famosos, nós temos que as mulheres estão aprontando? Aos 42 anos, Daniela não se relaciona com ninguém há 6 meses, desde setembro de 2023. E essa decisão, segundo ela, veio de um processo de autoconhecimento. É isso que eu quero que vocês que tenham. Autoconhecimento. Eu vinha percebendo algumas dúvidas em relação à minha autoestima e comecei a pensar: como vou desejar que alguém me ame e me aceite exatamente como eu sou, se nem eu mesma estou sendo capaz de fazê-lo? Imagine se ela mesma viu o quanto era tóxica, se ela mesma percebeu, imagine por que, pensem por que um homem teria que se envolver com uma mulher dessas. Esse tempo de sobriedade é para que eu possa criar uma relação comigo, com meu corpo, com meus desejos, pontua. Boa sorte, dona. Aos 42 anos, boa sorte. Fique na sua e não façam o Joãozinho dos Anzóis aí correr o risco de assumir uma mulher tóxica para se incomodar pro resto da vida. Ou até levar um calote depois. Vejo esse momento como um amadurecimento. Uma percepção de que para ter qualquer relação, ou estar com uma pessoa que não nos faz bem, ou só faz bem às vezes, é melhor estar sozinha e cuidar de mim. É entender que nós mulheres somos inteiras. Isso que eu estou tentando passar. Temos que ter a percepção que depender de uma mulher para a felicidade é você jogar em uma pessoa a sua vida. E vocês sabem como as mulheres estão hoje em dia. Então, o homem que joga a sua felicidade em uma mulher, ele está na corda bamba, está passando um precipício. Então, o que ela diz que é bom para elas, na verdade, é bom para nós. Na opinião de Daniela, esse desejo de investir no autoconhecimento e na dependência amorosa e emocional é algo que tem sido mais recorrente entre as mulheres da sua idade, que é de 42 anos. Provavelmente, o que aconteceu aqui? Ó? Ela foi casada, se separou, tentou entrar aí num rodízio de namorados, nenhum satisfaz, e agora ela resolveu, cansada disso, resolveu focar em si mesma. Ou pode ser, de repente, uma mulher carreirista. Investiu em sua carreira
viu que uma carreira não é fácil, é estressante, e agora resolveu dar um tempo, amenizar a sua vida, para não entrar em parafuso. Quiseram tanto ser carreiristas, né? Coisa boa ser carreirista. Já passamos por muitas histórias, crescemos pensando que casar e ter filhos eram fatores necessários para sermos felizes e bem-sucedidas. Hoje, graças à independência financeira e autoconfiança, percebemos que é possível viver muito bem sem um homem e acaba por ser uma fase que traz muita coisa boa. Exatamente. Faço das palavras dela as minhas. Graças ao nosso despertamento, percebemos que é possível viver sem uma mulher nos aporrinhando 24 horas por dia. Então, é possível sim focar em nós mesmos e deixar as mulheres de lado. Para Lídia Baruch, sempre tinha que vir aqui uma doutora em psicologia pela PUC e pesquisadora de amor, gênero e feminismos, que chama o boy sober pelo nome de desintoxicação amorosa. Esse sentimento é reflexo de diversas mudanças culturais e estruturais, entre elas o questionamento das relações românticas e como os papéis de gênero estão dispostos dentro delas. Ou seja, as mulheres não querem mais os seus papéis de antigamente. E tem homem querendo que nós embarquemos nesse Titanic. Elas já decidiram o que elas querem. Eu já avisei aqui para vocês. Elas já se decidiram. Basta vocês se decidirem. Mas tem cara teimoso. É incrível como o cara tem cara teimoso. As mulheres são mais estimuladas, social e culturalmente falando, a procurarem parceiros românticos. Olha só, procurarem parceiros românticos. Elas procuram somente os homens destacados, sejam eles cafajestes, mulherengos, envolvidos com negócios ilícitos, desde que tenha algum tipo de destaque. Não tem nada de romantismo aqui. É destaque. É o homem ser destacado. É transparecer algo de poder. Então, esqueçam esse negócio de romantismo. Já os homens são educados em uma cultura machista onde eles tendem a se priorizar mais e ter menos habilidades de negociar proximidades e afastamentos, necessidades. Então tendem a ser mais esquivos do que as mulheres. Justamente o contrário. Temos ainda milhões de homens se rastejando atrás de mulheres, querendo namoro, indo lá no Instagram. Oi, querida, como você está bonita. Nem são respondidos. Os caras são ignorados. Os homens correm atrás, são rejeitados, levam tocos. E aí ela tem a cara de pau de dizer que os homens são mais esquivos do que as mulheres. Estão percebendo como invertem a coisa?
Então, o que esperar de um homem? Nós mulheres devemos desistir de amar? Lígia acredita que não, que o amor é fundamental para a existência humana. Caso esteja de celibato e tenha intenção de voltar a se relacionar, a especialista afirma que não há listas prontas ou dicas simples de serem executadas. O caminho é mais complexo do que esse, mas há um requisito básico: de que o cara seja alguém decente. Os caras decentes é que elas rejeitam. Os bonzinhos elas rejeitam. Os decentes elas rejeitam. E aí ela vem e diz que é para procurar o cara decente. Lógico, de repente já está no tobogã da decadência, né? Já está tipo chegando parecido com uma uva passa, né? Tem que colocar um reboco na cara de maquiagem, aí vai procurar o homem decente, né? Aquele homem que passou anos e anos aí atrás de mulheres, não conseguiu nada, juntou uma grana, daí ela viu, bom, eu vou me encostar naquele lá. É esse o pensamento. É importante lembrar que, mais que sinais ao se relacionar com alguém, as pessoas devem reparar se seu parceiro é emocionalmente ético, emocionalmente responsável. Isso aqui é para nós. Aliás, para quem ainda tem a loucura de querer se relacionar, né? Lógico. Achar uma mulher emocionalmente ética e emocionalmente responsável hoje em dia, eu não digo que não exista, mas é improvável que se ache. Para aqueles que ainda insistem em querer se relacionar com uma mulher seriamente. Então, meus caros e casamenteiros e críticos, vamos ver se vocês fazem uma crítica a essa nova onda das mulheres e não me venham dizer que isso é uma ondinha. Pode ser que os homens do passado, quando viram as primeiras feministas segurando cartazes, também disseram a mesma coisa. Não, isso aí é um movimento aí qualquer aí de algumas mulheres solteironas. Não se preocupe, isso não vai dar em nada. É, agora nós estamos vendo, agora em 2024, no que deu o movimento feminista. Então, meus camaradas, não tem mais prova para apresentar. Surge, surge. Quando eu acho que não tem, surge. Mas é assim, reforço. É um reforço para vocês. Vocês estão vendo. As mulheres não querem mais relacionamentos. Por motivos que elas têm a tendência à bissexualidade. Elas se empoderaram tanto que elas estão com raiva dos homens. A hipergamia na estratosfera. Não aceitam qualquer homem. E nós, quando falamos que não queremos nos relacionar, nós estamos embasados. Embasadíssimos. Nós temos centenas de exemplos para corroborar com a nossa posição de não querer relacionamento sério. Até mais, senhores.